Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo aí, a nossa série da segunda carta do apóstolo João, versículo por versículo. Estamos aí no versículo de número 9. Olha aí, hein? Estamos crescendo, estamos se desenvolvendo. Uma carta que é bem curtinha, só tem 13 versículos, mas muito conteúdo para a gente aprender, tá bom? Você que quer participar do nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão, nós temos turmas já presenciais, tá? Nas segundas-feiras, das 19 às 21 da noite, tá? Aos sábados, das 2h30 às 4h30. Por enquanto, tem essas duas turmas aí presencial. E se ficar muito longe para você, tem a turma à distância. Amém? Bora para cima, vamos crescer, vamos se desenvolver. O nosso projeto aqui é não apenas ganhar almas para Cristo, mas fazer o trabalho mais importante, que é formar Cristo dentro da alma ganhada. Tá bom? Bora lá. Pegue a sua Bíblia. Vamos ler o versículo 10 hoje. Estamos quase finalizando este capítulo. Vamos ler o versículo 9, 10 e 11. Tá bom? Segunda carta do apóstolo João, versículo 9, 10 e 11. Bora lá. Abra aí e bora pra cima. Versículo 9. Não confunda segunda carta do apóstolo João com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2. Tá bom? Por que você está falando isso, irmão Cleberson? Porque, infelizmente, muitas pessoas confundem, tá? Bora lá. Versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, tampouco o saudeis. E o 11. Porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Amém? Vamos lá. No vídeo passado, nós ficamos no versículo 9, não foi? Nós falamos um pouco do versículo 9. Tratamos aí a expressão... todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então João aqui, ele deixa bem claro que só quem tem o Pai, o Filho, e não porque falar também o Espírito Santo, é quem persevera na doutrina de Cristo. Perseverar aqui é lutar para se parecer com Jesus, lutar para se parecer
com o Mestre. É isso que João está falando. E ele deixa isso de uma forma bem clara. Só quem tem Jesus, quem é? É quem ouve a doutrina, vê a doutrina de Cristo e busca fazer igual. Quem desobedece não tem. Isso é uma verdade. Então vai uma rápida aplicação aí para você. Você pode fazer o que for na igreja, tá? E você pode até ser uma pessoa que costuma dizer assim: ah, eu também sou filho de Deus, também mereço beber uma. Até brinca, né? O mundo está dizendo que todo mundo é filho de Deus, só que a Bíblia diz o contrário. O mundo está dizendo que tem Deus no coração, mas a Bíblia está dizendo o contrário. A Bíblia diz que quem tem Deus no coração, quem tem Cristo no coração, é quem busca fazer a vontade dele. Então, se você não faz a vontade de Deus e faz apenas o que quer, lamento lhe informar, mas a palavra de Deus está dizendo para você: você não me tem no seu coração. Você não me tem na sua mente, na sua alma. Porque quem faz o que quer não pode ser filho de Deus. Amém? Isso é uma verdade clara na Bíblia. Ainda no versículo 9, João aqui, ele chama os docetistas de prevaricadores. Por que prevaricadores? Porque sabiam do mandamento e não praticavam. Sabiam da doutrina de Cristo, não praticavam. Faziam o contrário. E esses prevaricadores, docetistas, monofisistas, eles iam viajando. E querendo ou não, iriam passar na casa da Quíria. E aí João escreve essa carta para ela, para deixar ela bem alerta. Deixando ela alerta, ela ia reconhecer a doutrina falsa que eles carregavam. Ou seja, a melhor forma da Quíria conhecer uma doutrina falsa é conhecendo a verdade. E João estava escrevendo para ela essa verdade. E aí, quando a doutrina falsa vir, aí ela já ia reconhecer na lata o que era a doutrina falsa a respeito de Jesus Cristo. E aí surge uma aplicação maravilhosa para a nossa vida. A Quíria aqui, ela poderia reconhecer uma doutrina falsa porque estava recebendo a verdade através do apóstolo João. E depois de receber a verdade, refletiu, meditou nessa verdade. Uma pergunta: como você vai reconhecer uma falsa doutrina sendo que nem a verdade você conhece? É uma pergunta para você. Como você vai reconhecer um falso ensino se nem a verdade você conhece? Um exemplo: se você um dia ouvir algo do tipo, na teologia da prosperidade, é o que eles mais pregam, Deus escolheu todo mundo para ser rico. Como que você vai se defender de um comentário desse, que parece tão bom, mas é tão maligno? Como que você vai se defender? Ou se você um dia ouvir uma certa doutrina, um certo ensino, que diz assim: olha, não precisa falar muito de pecado, basta falar do amor e o amor constrange a pessoa a sair do pecado. Não precisa falar do pecado da pessoa. Como que você sai dessa falsa doutrina? Que é aparentemente uma doutrina tão boa, tão dócil. Como que você sai? Você entende? Então, como que você vai saber o que é uma falsa doutrina, sendo que nem a verdade direito você conhece? Então, conheça a verdade de Deus, tá bom? Porque todas essas doutrinas aqui, elas vão contra a palavra de Deus. Quando alguém cita
Deus quer que todo mundo seja rico. Quebra a palavra de Deus em Provérbios que diz que Deus criou o pobre e criou o rico. Aí quando vem uma doutrina que diz assim, não precisa falar de pecado, basta falar do amor de Deus, o que Jesus fez por nós, e esse amor constrange. Se não precisasse falar de pecado, a Bíblia não gastaria tanto tempo falando de pecado e ainda dando nome para eles, tá? Para deixar bem claro e escrito para você ver aonde você está errando. Então aprenda a conhecer a verdade, porque senão você vai ser facilmente enganado pela mentira. E esses docetistas acabavam pregando muitas doutrinas falsas, acabavam ensinando o docetismo, o monofisismo, negavam que Jesus nasceu de uma virgem, negavam que o sangue dele purificava os pecados, negavam que ele podia conceder para o ser humano a vida eterna. E tem um outro ponto interessante aqui, que existem verdades muito claras na Bíblia, que não podem ser omitidas e nem relativizadas. A do versículo 9 é uma verdade nua e crua. Nua e crua. Como assim, irmão Cleves? Quem tem a Cristo, segue a doutrina de Cristo, persevera na doutrina dele, tem a Deus e tem o Filho. E quem não persevera? Não tem. Nem a Deus, nem o Filho, nem o Espírito Santo, não tem. Não tem para onde correr. E aí uma verdade clara dessa da Bíblia, ela às vezes por causa do medo de não perder alguns seres humanos, alguns irmãos, alguns amigos, ela deixa de ser falada. Por quê? Pelo medo de perder as pessoas. E Deus, ele não tem medo de perder ninguém com a verdade. Por isso que ele se preocupa tanto com a verdade. Tá bom? E algumas verdades claras aqui na Bíblia não buscar a Deus é pecado quando não se busca de forma adequada. Cada ser humano tem o seu propósito e dentro do propósito tem uma forma adequada de se buscar a Deus. Eu falei no vídeo anterior que cada um tem o seu propósito e que cada um tem que buscar se adequar no seu propósito. Não é buscar da forma que quer, é buscar se adequar no seu propósito e buscar da forma adequada. E não buscar de forma adequada a Deus dentro do seu propósito é pecado. Tá bom? É uma verdade muito clara na Bíblia. Outra verdade muito clara na Bíblia, a Bíblia fala, e você provavelmente já ouviu, homossexualismo é pecado, lesbianismo é pecado, mentir é pecado, se prostituir é pecado, faltar com o controle mental, emocional é pecado, tá? Falta de fruto do Espírito, faltar com amor, longanimidade, fé, bondade. Você é muito contendeiro, contendeira, isso é pecado, tá? Falar mal do irmão não é pecado, é abominação, de acordo com Provérbios. Ou seja, gerar contenda entre irmãos. Então existem inúmeros pecados claros na Bíblia, que de vez em quando a gente se pega vendo esses pecados e se pergunta que Bíblia que o pessoal está lendo, que Bíblia os crentes estão lendo que não falam mais sobre isso. E quando falam, tem gente que se chateia. Por quê? Tocou no pecadinho de estimação. Pois bem, se você está vendo esse vídeo, eu não estou fazendo esse vídeo para passar a mão na sua cabeça. Com todo o amor e com todo o carinho, eu venho falar para você, se liberte desse pecado, porque é pecado e pode te condenar, tá? De acordo com a própria palavra de Deus. A verdade clara
a verdade nua e crua. Uma outra coisa que é bem clara na Bíblia é que existem pessoas que aí, se você, que quando eu falei de pecado, se chateou e já quis fechar o seu coração e a mente para não ouvir mais a palavra de Deus, lá vai. A Bíblia também diz sobre pessoas que se recusam a ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz sobre pessoas que se recusam a ouvir a palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia diz sobre você? Até as suas orações são abominação diante de Deus. Não pense que quando alguém está falando a verdade, pregando a verdade para você, e você se recusa a ouvir a palavra de Deus, e depois vai com a cara mais lisa do mundo, cínica do mundo, orar diante de Deus, pedir para Ele alguma coisa. Não pense que Deus está te ouvindo, porque a Bíblia diz que Deus não está te ouvindo. Até as suas orações são abominação diante dele. Tem verdade mais nua e crua do que essa? Quer que suas orações sejam ouvidas? Quer? Pratique a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. E pare de prevaricar. Tá bom? Versículo 9 ainda. Esses mestres docetistas eles acabavam se achando muito avançados, ao ponto de achar que tinham uma doutrina nova sobre Deus, um ensino novo sobre Deus. E, querendo ou não, é um perigo. Por quê? Porque dentro dessa doutrina deles, eles tiravam outros do caminho da salvação, mostrando para outras pessoas um Deus que elas nunca tinham ouvido, nunca tinham visto, aprendido. Você entende? E esse é o perigo de falsas doutrinas, que em nome de Deus acaba mostrando um ensino que a pessoa praticamente não tinha se relacionado ainda, ou nunca tinha ouvido, nunca tinha visto, entende? E esse é o perigo, porque ainda mais hoje, o que mais tem são doutrinas que todas querem falar em nome de Deus, só que parece que ao mesmo tempo elas não se conectam. Quando você vai estudar sobre outras religiões, você percebe que existem inúmeras coisas que causam resultado. É por isso que é perigoso você apenas ir em busca de resultado, porque existem inúmeras religiões que nesse exato momento apresentam muitos resultados, mas que não está de acordo com a palavra de Deus. Você entende? Um exemplo. Quando você pega a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai observar que eles falam de caridade, generosidade do começo ao fim. E esse é o caminho. Esse é o caminho do espírita. Olha só, ser caridoso, ser bondoso até o fim da sua jornada. Porque se você não for generoso, céu você não tem. Se você não for generoso, você não evolui. Se você não for bondoso, você não evolui. Olha que doutrina maravilhosa. Ser bom para com as pessoas. Só que quando você vai estudar sobre o Espiritismo, automaticamente você vê que vai contra a palavra de Deus. Porque eles falam com mortos. Você entende? Eles falam com mortos. E isso a Bíblia condena. Então o que eu estou falando aqui? Tomar cuidado
com coisas que apresentam certos tipos de resultados, mas ferem a doutrina que você aprendeu desde pequeno. E quando você vai para inúmeras religiões, o budismo, que busca o caminho do meio, do equilíbrio, olha só, que mensagem maravilhosa! Equilíbrio é o ponto-chave da vida. Equilíbrio é o ponto-chave para obter sabedoria, de você não ter excessos. É o caminho do meio. Então, quando você começa a ver o budismo pregando uma paz interior através da meditação, o caminho do meio, você fala, meu Deus, que caminho maravilhoso! Só que aí quando você vai para a Bíblia, você vê que fere os conceitos, preceitos e mandamentos da Bíblia. Por quê? Para obter a verdadeira paz, nós precisamos de Cristo. Para obter a verdadeira paz, nós precisamos de Deus, do nosso Deus. Nós não temos paz em nós mesmos. E aí eles pregam uma paz que você pode encontrar. Você pode encontrar em você mesmo. Então, entenda, existem certas doutrinas que podem te afastar de Cristo. Que às vezes você anda tanto buscando resultado, e às vezes você pode encontrar esse resultado, porém, esse resultado pode ferir o que você aprendeu. Porque existem inúmeras pessoas que se acham já avançadas. Estão falando de Deus, estão falando de um ser divino, mas que quando você vai para a palavra de Deus, está bem distante. Então tome cuidado com o que você ouve, tome cuidado com o que você vê. Fica com o que você aprendeu. Não é só porque é bom e apresenta resultados que você tem que abraçar. Não é só porque está apresentando muito fruto que você tem que abraçar. Não, fica com o que você aprendeu. E se conecta com o que você aprendeu, aí sim, abrace e inclua no seu cardápio espiritual. Caso contrário, não abrace, fuja, porque pode causar confusão mental aí dentro de você, tá? Eu não estou falando que você não pode estudar outras religiões. Estude, mas tenha um filtro. Não se entregue como muitas pessoas fizeram, que em busca de resultado, em busca de fruta, em busca de uma paz, de uma tranquilidade, acabaram vendo resultados em outras religiões que saíram do cristianismo, da paz do nosso Cristo, que excede todo o entendimento, dos ensinos dele, que nos proporciona a sua presença e o céu. Tome cuidado quando você for estudar outras religiões ou quando chegar até você outras religiões, tá bom? Tome muito cuidado. Vamos continuar. Versículo 10 e versículo 11, ó. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Entenda a doutrina que João está falando, tá? A carta toda gira em torno de docetismo, monofisismo, tá? Está falando da parte da teologia que estuda a humanidade e o ser divino em Jesus, tá? Deus, homem, teantropia, que a gente já falou aqui. Porém, quando você vai observar, João ele deixa algo muito claro aqui, muito claro, que até pode te assustar. Quer ver? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, tampouco o saudeis. 11. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aí alguém observa e lê João falando uma coisa dessa e fala assim, bom, então não é para mim hospedar ninguém aqui na minha casa que às vezes tem outra doutrina, tem outra religião,
não é para mim trazer aqui para um almoço alguém que tem outra religião, não é para mim nem conversar com alguém que tem outra religião, porque João está dizendo aqui, se você até saudar, você tem parte nas suas más obras. Entenda o contexto. Esses mestres aqui, que pregavam essa doutrina falsa, eles viviam viajando e eles então procuravam um lugar para ficar. Procurando um lugar para ficar, eles não iam ficar ali apenas algumas horas, eles iriam ficar ali pelo menos alguns dias, até comer, até tomar banho, até descansar. E nesse ficar alguns dias, eles iriam pregar a sua doutrina falsa. Então, saudar aqui no texto é trazer para dentro de casa. Trazer para dentro de casa e receber também sua doutrina. Ou seja, não é só trazer para casa para uma simples conversa, ou comer, ou beber para discutir sobre assuntos. Não, saudar aqui é estar aberto para receber essa doutrina. E João, ele fala, tá proibido você estar aberta para receber, para saudar essas pessoas, receber em sua casa e receber a doutrina que elas carregam. Não recebendo, tem outra coisa mais profunda. Esses missionários que viajavam aqui, eles precisavam de sustento, precisavam de ajuda financeira. E aí o que João faz? Ajude. Não, ele diz, tá proibido ajudar. Por que, João? Porque quando você ajuda financeiramente falsos mestres, falsas doutrinas, você acaba propagando elas. Investir em falso profeta é investir em falsas profecias. Investir em falso doutrinador é investir em falsas doutrinas. Investir em falsos ensinos é investir em falso ensinador. Por isso que João, ele proíbe. Vamos aplicar? Ô irmão, é por isso que tudo se volta às Escrituras. Tudo se volta à Bíblia. O que mais tem hoje é crente investindo em obra falsa. Obra que se mostra boa, mas por trás é só para arrancar dinheiro do povo. E João está batendo na tecla aqui, ó. Não é para vocês investirem financeiramente em falsos mestres, falsos profetas, ensinos errados. Porque se você investe, você tem parte nesses ensinos. Se você investe, você tem parte na condenação dessas pessoas. Você também pode estar sendo condenado, porque está investindo em falsas doutrinas. E o que mais tem hoje, infelizmente, são igrejas que estão se levantando com falsas doutrinas, falsos ensinos, pessoas que são falsos profetas, falsos ensinadores, falsos doutores, falsos mestres, em que aparentemente é ovelha, mas dentro é um lobo devorador que só quer tirar de você o que você tem. Hoje o que mais está tendo é isso. Irmão Kleberson, como identificar para saber aonde contribuir? Só através das Sagradas Escrituras. Você consegue ver qual que é um mestre autêntico, um ensino autêntico, uma igreja autêntica, só através das Escrituras. E sabe o que me dói? É que na maioria das vezes as pessoas estão contribuindo com esses falsos ensinos, enquanto tanta obra verdadeira tem padecido.
não tem recurso nenhum para dar alimento para o necessitado. Não tem recurso nenhum para investir em livros, para estudar e ter uma boa doutrina. Não tem recurso nenhum para pagar um curso, pagar uma faculdade. Por que falta recurso? Porque estão, na maioria das vezes, investindo nas falsas doutrinas, nas falsas igrejas, nos falsos mestres. Enquanto muitos verdadeiros têm padecido. E aí João dá um brado aqui, ó. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, esta qual, João? Cristo. Não traz as doutrinas de Cristo, seu mestre e seu Senhor, não o recebais em casa, tampouco o saudeis. Por que, João? Porque quem o saúda, contribui, ajuda, abraça, recebe suas doutrinas, tem parte nas suas más obras. Investir em falsos mestres, falsas igrejas e falsas doutrinas é um desserviço para o reino. É isso que João ele está dizendo. Amém? No próximo vídeo nós continuamos. Versículo 10, 11 e 12 e encerramos. Amém? Bora para cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. Que Deus abençoe.